3 anos atrás, Ja Morant era um dos jogadores mais atléticos e divertidos da NBA desde Allen Iverson. O Memphis Grizzlies parecia a próxima grande potência da liga com seus jovens talentos e o futuro parecia garantido. Os fãs voltaram a se animar com o time de Memphis e a liga aos poucos passava a respeitar o que estava sendo construído em torno de Ja Morant. Mas agora a notícia que parecia apenas especulação se tornou realidade e o Memphis Grizzlies está disposto a ouvir ofertas por Ja Morant. Depois de 6 anos juntos de investimento e esforço, a separação entre o Memphis e Ja Morant está mais perto do que nunca. Toda essa história começou como rumor, mas agora a decisão é pública. Essa é uma história de desgaste lento, decisões frias e uma franquia percebendo que talvez precise recomeçar sem o calouro do ano de 2020. Salve, salve rapaziada, mais um vídeo aqui no canal e eu convido você para deixar o seu like, para fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Também lembra de se inscrever no canal caso você ainda não esteja inscrito e você pode ainda assinar o sino das notificações para ser lembrado sempre que sair um vídeo novo. E para entender melhor como essa situação chegou até esse ponto, nós precisamos voltar um pouco na história do Ja Morant e do Memphis Grizzlies. Nem 24 horas depois do Memphis ser varrido nos playoffs em abril, o GM Zach Kleiman apareceu diante da imprensa com um discurso que foi praticamente um soco no estômago. Ele chamou a temporada de decepcionante, disse que as 48 vitórias na temporada regular, a 8ª posição na Conferência Oeste, não eram nada. Ele soltou uma frase muito coerente, porém que caiu como uma bomba dentro do vestiário do Memphis, dizendo que eles não estavam nem próximos de serem ainda um time realmente que poderia brigar por um título, realmente dizendo que eles não eram bons o suficiente. Ou seja, para Zach Kleiman o time podia até ganhar jogos na temporada regular, mas ele realmente só iria comemorar algo quando eles fossem campeões. E o pior foi o que veio depois disso, quando ele disse que precisava abrir novas possibilidades para o futuro do time, dando a entender que faria mudanças no elenco, como se estivesse avisando os jogadores que qualquer um deles poderia ser trocado. 5 meses depois, no Media Day, Kleiman já não falava mais como alguém tentando vencer com aquele núcleo de jogadores. Ele ainda usava palavras bonitas como disciplina e consistência, mas por trás disso, o discurso já tinha mudado. Kleiman começou a falar com empolgação sobre juventude, sobre flexibilidade e negociações. E o nome de Ja Morant, a principal estrela do Memphis Grizzlies, começou a ser especulado em outros times. Era como se a franquia estivesse mudando a prioridade sem avisar internamente. E aí veio o grande sinal. O Memphis Grizzlies trocou Desmond Bane no verão. Isso foi impactante, porque aquele trio com Ja Morant, Desmond Bane e Jackson Jr. estava junto há anos e mesmo assim o time tinha apenas 9 vitórias de playoffs para mostrar. Então depois de trocar Desmond Bane para o gerente geral do time de Memphis, a ideia era o seguinte: eles queriam duas coisas: continuar jogando com Ja Morant e com Jackson Jr., mas também desenvolver os seus jovens jogadores que tinham vindo do draft. E essa proposta é bem complicada. Jaren Jackson Jr. vinha de uma grande temporada. Ele jogou 74 jogos, se tornou All-Star e foi recompensado com extensão contratual máxima. Ele assinou por 5 anos e 240 milhões. Ja Morant também era elegível para uma extensão, mas acabou não recebendo. Ao invés disso, o Jackson Jr. então se tornou o jogador mais bem pago do Memphis Grizzlies e eles ainda contrataram um novo treinador e aí os problemas com o Ja Morant ficaram ainda maiores. O novo treinador tinha uma missão clara de potencializar o time e seus jogadores de um jeito que o antigo treinador Taylor Jenkins não havia conseguido. E para Ja Morant, ficou a sensação de agora ou nunca. Estamos nos aproximando já da metade da temporada atual e o time do Memphis está abaixo das expectativas da diretoria. Muita culpa tem se colocado sobre os ombros do Ja Morant, mas ele não é o único culpado do momento atual do time, tá? Que briga por uma vaga no máximo no play-in. Só que ao mesmo tempo, quando o Memphis fez de Ja Morant o rosto da franquia, era esperado que ele fosse um líder que trabalha junto do treinador, comprando suas ideias e influenciando o restante do elenco. Mas isso acabou não funcionando. Ja Morant sofreu com algumas pequenas lesões, tornando ele indisponível por problemas na panturrilha, no tornozelo ou algum outro incômodo. E o problema ficou maior quando Ja Morant estava em quadra, porém não correspondia às expectativas. Com o Ja Morant em quadra, com ele disponível, o time de Memphis venceu 6 e perdeu 12 partidas. Isso é um grande problema se tratando do rosto da franquia, do franchise player. Você não pode ter na sua grande estrela mais derrotas do que vitórias quando ele está em quadra. A eficiência ofensiva de Ja Morant caiu, mesmo jogando com um técnico que ama pick and roll, um sistema que teoricamente deveria ser perfeito para ele. E quando o momento não é bom, a insatisfação aparece e se torna pública, como foi o caso. Ja Morant acabou sendo punido pelo próprio time e o que parecia uma polêmica de internet, na verdade, era o time tentando controlar sua estrela de 26 anos. No mundo ideal, Ja Morant deveria ser o líder da franquia, o cara que conduz os outros jogadores na conduta deles dentro e fora da quadra. Porém, essa liderança se perdeu com o tempo.
E Jackson Jr. teve que assumir esse papel, sendo a voz do elenco, o adulto, o veterano e o pilar do time. E segundo algumas fontes, as suspensões foram um ponto de ruptura entre Ja Morant e a direção do time. A relação com a organização nunca voltou a ser como era antes. Isso é o tipo de coisa que, quando acontece, não tem mais volta. Antigamente, quando os times ligavam e perguntavam sobre a disponibilidade do Ja Morant, a resposta era rápida. Eles respondiam que não. Porém, a partir de agora, o time do Memphis Grizzlies assumiu publicamente, como o time do Atlanta Hawks assumiu anteriormente com o Trae Young, eles assumiram agora publicamente que o Ja Morant está disponível para trocas. E eu vou falar aqui para vocês, isso me preocupa um pouco, porque até pouco tempo atrás também estava sendo especulado, rumores apenas que o LaMelo Ball estava disponível para troca. Então, quem sabe futuramente, depois que o LaMelo passar por mais uma sequência de jogos ruins, o Hornets vem a público dizer que, estamos abertamente ouvindo propostas por LaMelo Ball. Foi assim com o Trae Young, começou com um rumor e depois se tornou público. Tá sendo assim com o Ja Morant, começou como um rumor e depois se tornou público. E pode ser assim com o LaMelo Ball também. E a pergunta que agora está sendo feita em Memphis não é sobre a sua disponibilidade, mas sim sobre o seu valor de troca. Porque infelizmente ele se tornou um ativo problemático, que ainda tem 2 anos de contrato na casa dos 40 milhões de dólares. Nas temporadas de 2022 e 2023, Ja Morant foi All-Star. Esteve em conversas na briga pelo prêmio de MVP, mas agora em 2026 tudo mudou. Claro que mesmo no auge ele não era o jogador perfeito. Ele não é forte na defesa e nem é um passador de nível elite. Ele também nunca teve um aproveitamento para 3 pontos acima dos 35%. Mas o problema é que essas fraquezas do seu jogo agora estão ainda piores. E ainda tem outro detalhe que provoca o desinteresse de alguns executivos, porque eles consideram que Ja Morant é rápido, mas que o seu jogo ainda é lento. Ele é acusado de não acelerar em transições, de quebrar jogadas no meio e de segurar a bola demais. E o pior de tudo é que ele parece ter perdido a paixão pelo jogo. O atleticismo, que era o ponto forte, o ponto alto dos jogos, da maneira como o Ja Morant jogava, agora não tem aparecido tanto. No começo dessa temporada, apenas 18% dos arremessos do Ja Morant estavam sendo na zona que antes era a preferida dele, essa zona pertinho do aro, com enterradas e bandejas. Ele está arremessando mais para 3 pontos nessa temporada, pelo menos ele começou assim no estilo novo do treinador novo também do Memphis Grizzlies. Porém, ele estava com um aproveitamento horrível de 20%. E quem acompanha o Ja Morant, quem conhece ele, quem assiste os seus jogos, ou pelo menos os seus melhores momentos, sabe que o jogo dele não é assim. O jogo dele não é de ficar parado esperando um passe para chutar para 3 ou de correr por trás de um screen e chutar para 3 pontos. O jogo dele é infiltrar. É mostrar muito atleticismo, muito vigor, muita explosão. O resultado é que seu aproveitamento geral nessa temporada é de longe o pior de toda a sua carreira, com 40% de eficiência. Ele também está com menos minutos do que na sua primeira temporada, jogando apenas 28 minutos por partida. Ja Morant se tornou aquele jogador que as defesas não fazem esforço para marcar, preferindo que ele chute, porque sabem que ele está sem confiança e sem pontaria. Mas ele não está totalmente arruinado. Ele fez alguns bons jogos nessa temporada, mas nada ainda que chegue perto das expectativas que existem em torno dele. Mesmo assim, parece que a faísca ainda está ali. Em alguns momentos, o Ja Morant de 2022 voltou e apareceu. Mas o problema é que, assim como o Trae Young, Ja Morant também é um ativo em desvalorização. Quando ele se lesiona, os executivos questionam a saúde do seu corpo. Quando ele está em quadra, os analistas questionam sua eficiência e se ele ainda pode voltar a jogar em nível All-Star. Trae Young foi negociado por CJ McCollum e por Corey Kispert, 2 jogadores que vieram, um para ser role player, que foi o caso do Kispert, mas outro que veio porque estava em fim de contrato. O Atlanta Hawks queria flexibilidade financeira para trabalhar com seu teto salarial, mas o Memphis quer algo diferente. O Memphis está disposto até a receber um contrato ruim, desde que venha acompanhado de jovens jogadores ou escolhas de draft. Então, se você é um torcedor do Memphis Grizzlies, não espere um pacote de luxo numa troca pelo Ja Morant. Então, o melhor cenário para o Ja Morant hoje é conseguir encontrar algum time que enxergue nele ainda algum potencial e que pense que pode meio que consertar o restante da sua carreira. O Minnesota Timberwolves foi um dos times que fez consultas. Eles gostam da ideia de Anthony Edwards e Ja Morant jogando juntos, mas o custo pode ser mais alto do que eles estão dispostos a pagar. O pacote teria que envolver peças como Naz Reid ou Dillingham. E alguns analistas colocam em questão se realmente seria bom ter 2 jogadores que precisam de bola na mão para jogar, como é o caso do Edwards e do Ja Morant. Eles não são jogadores que gostam de ficarem parados esperando um passe para chutar.
Eles são criadores de jogadas. O Miami Heat também monitora a situação, principalmente por estarem sem Terry Rozier. E é a cara do Pat Riley fazer esse negócio. Ele gosta de ser o cara que soluciona problemas. Mas para alguns analistas, o estilo tático do Miami Heat parece não ser o ideal para o estilo de jogo de Ja Morant. O Toronto Raptors também parece ser um time interessado no Ja Morant, mesmo que pareça meio improvável que essa negociação aconteça. Isso porque eles são bons demais para ir para rebuild, para tancar, mas não são bons o suficiente para ter um time que brigue pelo título. E é aí que entra o Ja Morant. Não como se ele fosse ser a resposta para o que falta para o Toronto brigar lá em cima, mas que o encaixe dele nesse time poderia ser proveitoso para o time de Toronto. Eles estariam dispostos a negociar o Quickley, algumas escolhas de draft ou até mesmo envolver o RJ Barrett. Mas aí vem a pergunta, será que vale a pena fazer um investimento no Ja Morant? Ja Morant hoje tem 26 anos e tem um histórico recente de confusões, lesões e rendimento abaixo da média. Ele faz parte daquele grupo de armadores pequenos que perde muito do seu jogo quando seu corpo não aguenta mais fazer os mesmos esforços de antes. Ainda existe a possibilidade de Ja Morant ser um armador de elite, uma superestrela da NBA, mas isso agora depende da confiança de algum time que esteja disposto a investir nele e até mesmo da sua própria confiança no seu jogo para repetir o que ele fazia em 2022 e 2023. No fim, Memphis não é um bom time hoje e provavelmente não será um grande time tão cedo. E para uma franquia que já investiu tanto tempo nesse projeto, chegou a hora de aceitar a realidade e fazer novos planos. Trocar Ja Morant vai ser um novo começo para eles e Jackson Jr. pode ser o próximo, caso as coisas não melhorem mesmo sem Morant. Agora eu quero ouvir a sua opinião, então deixa aqui nos comentários se você acredita que um desses três times que eu citei, o Wolves, o Toronto Raptors ou o Miami Heat, realmente faz sentido para que eles façam uma troca pelo Ja Morant, para ter alguma melhora nesses elencos, ou se você pensa diferente, que você enxerga outro time sendo uma possibilidade melhor para o estilo de jogo do Ja Morant, tá? Eu me despeço por aqui, gosto muito do Ja Morant, do seu atleticismo, da maneira como ele joga, da amizade dele com o LaMelo Ball, eu lembro muito de quando eles foram junto pro All-Star e tem uma foto enigmática, memorável dos dois juntos. Desejo sucesso para o Ja Morant e nos vemos em breve com mais um vídeo aqui no canal. Não esqueça de se inscrever, de ativar as notificações para ser lembrado quando sair outro vídeo e também deixar o seu like por aqui.